A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 28 de agosto do ano de 2024. Um dia repleto de possibilidades. Cabe a nós aproveitarmos essas possibilidades e aprendermos, não é? Sem medo, de preferência sem medo. Mas falando em medo, amados, essa é uma sensação que tem sido muito exposta ultimamente. A gente tem ouvido pessoas se posicionarem com medo diante do que está por vir, com medo, ah, de violência, com medo da possibilidade de guerra, com medo de problemas econômicos, etc, né. E eu paro para pensar um pouco sobre isso, né. Antes de sentir medo, a pessoa geralmente experiencia a ansiedade, que nada mais é que uma antecipação do estado de alerta, né. Entre outras reações fisiológicas em relação ao medo, a gente pode citar o ressecamento dos lábios, o empalecimento da pele, as contrações musculares involuntárias como tremedeiras, entre outros, né. E em alguns casos o organismo acaba reagindo de forma exagerada ao medo, né, fazendo com que esse estado de alerta benéfico, em muitos momentos da vida, transforme-se em um estado patológico ou doentio, né, quando o medo se transforma em fobia. E a fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. A característica principal, ou mais importante, é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo, ele não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele o paralisa, impede que se relacione com aquilo que está causando medo. E nós vemos isso não, com tanta frequência, as questões das fobias, mas isso já tem acontecido muito, pessoas que evitam sair de casa, que, evitam conversar com outras pessoas e acabam se trancando e fechando-se no seu mundo particular. A gente observa pessoas que, embora tenham tudo para viver uma vida mais equilibrada, mais tranquila, está mergulhada nessa sensação de medo, uma sensação de eterna insegurança. Isso impede que a pessoa consiga dormir bem, e se ela não dorme bem, ela vai ter outros problemas maiores. Ela acaba se sentindo cansada o tempo todo, não consegue, pensar com clareza, não consegue se concentrar. E uma pessoa que está num estado desse, dificilmente consegue ter um equilíbrio, emocional e um equilíbrio espiritual tranquilo, um equilíbrio em si. E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro umas passagens muito interessantes que eu gostaria de compartilhar. A primeira está lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz assim: "Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês." E uma outra passagem bastante interessante também, está nos Salmos 56, capítulo 3, verso 4. Perdão, no Salmo 56, entre versos 3 e 4, é isso. "Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras." E que o dia de hoje, amados, seja um olhar para dentro e ver: eu tenho sentido muito medo e insegurança. De que eu tenho medo? O que me torna inseguro? O que faz com que eu
Não ore com alegria para o futuro ou com esperança para o futuro. Como eu me posiciono diante das notícias que chegam constantemente através das mídias e através da televisão e etc. Ou de conversas. Como é que eu me posiciono diante disso? Como eu enfrento os meus medos? E olhar para fora e ver um mundo que, da mesma forma que te causa medo, que te causa ansiedade, que te oferece uma série de situações para que você se comporte assim, de forma a temer o futuro, também te oferece situações onde você consegue aprender a reagir melhor e de uma forma mais serena diante das situações, diante daquilo que pode causar qualquer problema de expectativa exacerbada ou aumentada, qualquer questão de insegurança. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos olha com olhos de amor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor coloca pessoas no nosso caminho que nos fazem sentirmos mais protegidos, mais acolhidos. Obrigado, Deus, porque num momento de tanta dificuldade o Senhor sempre levanta alguém para nos proteger. E o Senhor fez isso de uma forma definitiva ao nos dar Jesus. E ao nos dar Jesus, o Senhor nos tornou absolutamente protegidos. Por isso te louvamos e te bendizemos. E exaltamos o teu santo nome. Essa é a nossa oração, Deus, de agradecimento e de reconhecimento. Sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando, de preferência sem medo.